Fala pessoal, seja muito bem-vindo aí a mais uma etapa da Maratona Python e você tem que concordar que o código que a gente criou na aula anterior ele tem a capacidade de fazer um scrapping lá no site do Indeed, então ele consegue entender, por exemplo, a organização do código, o que é o título de uma vaga, o que é a empresa, a localização, qual antiga aquela vaga, ele consegue analisar e trazer para a gente essa informação. Se eu executar novamente, ele vai acessar a página que está configurada aqui, o link, né? E vai trazer os dados para a gente. Cara, excelente, muito legal. Só que para esse robô, né, para virar um robô e ganhar vida, e ter a capacidade de fazer isso de forma automatizada, né, esse processo em grande velocidade, em escala, você tem que concordar comigo que não vai rolar dessa forma, tá? Porque o nosso código está restrito a essa URL aqui. E, enfim, ele executa né, essa tarefa, mas nesse link especificamente. Porém, se eu, por exemplo, tá, vou botar aqui JavaScript. Se eu pegar uma outra página do Indeed, deixa eu só tirar esses parâmetros aqui, empregos de JavaScript, e inserir aqui, o que vai acontecer? Ele basicamente vai fazer o mesmo processo e vai trazer aí, ó, as vagas de JavaScript, né? Então, podemos assumir, né, que está funcionando, deixa eu copiar aqui, que está funcionando certinho. Todas as páginas que eu passo para ele, ele vai lá, entende o código e traz as informações. Então ele trouxe aqui agora vagas, né, de JavaScript. Então ele tem uma URL, ele consegue fazer o request, entender os dados, né, do que aparece aqui na página e trazer para a gente. Legal, porém eu quero que ele tenha a capacidade de fazer isso, no caso, em mais de uma URL, né? Fazer em vários links, por exemplo. Então a gente pode assumir, eu acho que de cara aqui, que esse processo de scrapping ele é uma função. Uma função que pode ser executada nessa tarefa em diferentes links, correto? Se eu passar vários links, ele vai fazer essa função em vários links, vai executar a função, né? Então, vamos transformar isso aqui numa função para a gente começar, né? Então eu vou chamar essa função de... Vamos pegar aqui scrapping Indeed, tá? Vai ser o nome da função. Para essa função funcionar, o que ela precisa? Uma URL. Ela vai receber uma URL, né, como parâmetro aqui. E basicamente, assim que ela receber uma URL, ela vai fazer o seguinte, ela vai dar um request. Olha só. Eu vou tirar isso aqui, não vai precisar mais, tá? Vou deixar aqui em cima. Então vai receber uma URL, vai fazer um request na URL que recebeu, tá? Não é mais essa variável que armazena isso, e sim no parâmetro, o argumento, né? O parâmetro da função. Então vai fazer um request aqui, nesse valor. Deixa eu até deixar aqui em cima aqui, o comentário. Vai fazer um request. Depois de fazer um request, gente, eu estou dando um tab para escopar o código para dentro da função, tá? Tem muita gente perdida nos tab aí, deixando sem tab, muito erro com tab, com a indentação do código, né? Presta atenção nisso, então. Esse código não está dentro da função, ele está no escopo principal, eu estou dando um tab para ele entrar, no caso, para dentro da função, né? Então, mas vamos fazer um por um, que a gente organiza e vai entendendo o que a função faz, né? Então, recebeu o URL, deu um get, aqui no caso não precisa, né? Depois de dar um get, ele vai salvar o texto, a resposta no HTML Indeed, legal, e vai fazer a sopa, né? Vou botar tudo embaixo do outro aqui. Então, deu get, salva no HTML e faz a sopa. Feito isso, ele vai, no caso, vou botar aqui, filtrar, né, os cards, vai dar um find para buscar todos os cards. Lembra que isso aqui é um card, isso aqui é outro card, assim por diante. Então, ele vai dar um find all, vai criar uma listagem, né? No caso, criar lista. Vai criar lista de cards. Legal. Depois de criar a lista de cards, ele vai fazer um loop em cada card e tal. Então, vai criar uma lista em branco aqui, onde vai ser armazenado, né, o objeto assim que ele monta. Eu acho que até aqui tá legal, né, pessoal? A gente fez na aula anterior, tá ok o código. Eu tô só organizando realmente. Então, beleza, para card, vai criar o job. E aqui dentro do for, ele vai adicionar a lista em branco que está criada aqui. E após fazer isso, tá? Ele vai basicamente, antes de encerrar a função, né? Ele vai dar um return jobs, que é a lista criada. Correto? Com todos os valores que foram adicionados em cada interação. Ele montou o dicionário,
adicionou na lista, montou, adicionou, e no final, depois de executar esse processo aqui, né, em todos os itens, esse loop, ele sai do loop e a próxima execução, no caso é o return, que finaliza a função e retorna aí a lista que ele populou, né? Então, olha só, agora o nosso processo é uma função e eu não preciso mais dessa variável aqui. Só vou copiar esse link aqui, tá? Eu vou deletar esse valor e eu posso agora aqui no nosso código, tá? Chamar, por exemplo, o nosso scrapping, né? A nossa função, passando o argumento aqui, né? O parâmetro que ela precisa, o valor que ela precisa para trabalhar. Então, uma URL no formato string, eu estou passando aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho, e vou executar. Só que se eu executar vai ter só um retorno, tá, pessoal? Não tem um print. Então eu vou printar o resultado dessa função aqui, só para a gente aparecer o resultado, né? Agora, se eu executar aqui, olha só que louco. Basicamente, é uma função, tá, que recebeu um valor e printou na tela. Se eu tivesse outro, por exemplo, eu poderia fazer assim, quer ver? Ó? No caso, jobs. Então, por exemplo, eu criei a variável, tá? Job JavaScript, que vai armazenar o retorno dessa função, e a Python também, que vai armazenar o retorno dessa outra URL. Então, se eu executar aqui agora, ele vai executar a função duas vezes, né? Flexível, com um argumento passado aí. Então, está executando. E eu vou, por exemplo, printar na tela o valor de Job JavaScript. Então, está aí as vagas, né, armazenadas de JavaScript, e Jobs Python. Eu vou executar para ver o valor dessa... Espera aí que eu dei um play de novo. Para ver o valor dessa variável, né? Tá aqui os jobs de Python. Cara, olha que legal. Então a função está recebendo o URL e está tendo retorno, né? Conforme o scrapping que ela faz na URL que recebeu. Agora, para finalizar a organização do nosso código, para ficar bem legal, já que esse programa, por exemplo, com o tempo, eu quero ter o scrapping do Indeed, eu quero ter o scrap do InfoJobs, né, se eu não me engano, do InfoJobs. Eu quero ter um scrap, por exemplo, da Cato Empregos. Eu quero ter vários sites, né? Eu quero consultar, fazer uma requisição em vários sites, trazer todas as vagas possíveis da internet. Só que para fazer isso, no caso, vai ficar horrível o nosso código aqui, né? Então a gente pode começar a aplicar no nosso scrapping a ideia de módulos. Vou criar um novo arquivo aqui chamado indeed.py. E nesse arquivo eu vou pegar a função que trabalha com o Indeed, no caso, né? Eu vou colar aqui, tá? Só que no caso essa função, ela usa o request, ela usa o beautiful soup, então eu vou importar nela o que ela precisa para os módulos que ela precisa para funcionar, né? Então, beleza, ela vai ter o retorno legal. E aqui no arquivo principal, o que eu vou fazer, tá? Eu vou dar um from Indeed, no caso, né? Import e o nome da... Posso importar o arquivo todo ou só a função específica, tá? Vou importar só essa função para a gente ver. Então, deste arquivo, deste módulo, from Indeed, import scrap Indeed. Agora, cara, tá funcionando normalmente. Eu até vou dar um print aqui para ter um resultado, ó. Eu vou dar um print no len, tá? No tamanho da variável job JavaScript. No script. E vou dar um outro print na variável jobs Python. Executar aqui. Então ele vai armazenar. Então tem 15 e 15, né? Por que 15? Porque eu acho que ele tem 15 vagas, né, na listagem aqui. O resultado padrão, né, do Indeed, ele lista 15 vagas. Então ele pegou de uma página só, tá, pessoal? A gente vai ter que navegar em todas essas páginas aqui, automatizar isso aqui também. Se tem 20 páginas, a gente tem que ir nas 20 páginas, todos os resultados, né, trazer todos. Por isso que é legal ter a função flexível. A gente vai fazer isso na próxima aula ainda. Ter essa interação na URL para descobrir páginas, para pegar essas 5.000 vagas realmente, tá? Como fazer isso. Então, olha que legal, tá? Temos um módulo aí que tem a função de scrapping e agora a gente pode começar, tá mais organizado o nosso arquivo principal aqui. E a nossa próxima etapa, após o código estar organizado, né, é fazer a descoberta de páginas e como navegar, automatizar, por exemplo, a busca de Python. Ele vê todos os resultados que Python tem, né? Sei lá, é 3.000, é 50 páginas. Como descobrir isso e como navegar em todas, pegar todas as URLs, né? Montar
e mandar para dentro dessa função, que vai fazer um scrap em todas as páginas e retornar todos os resultados. Beleza? Então, deixa eu só limpar aqui. Aqui está nosso módulo, né? Focado no Indeed. Depois eu posso ter outro, por exemplo, cato.py, né? E trabalhar nesse módulo e assim por diante. Então é isso aí. Agora está mais organizado o nosso código, né? Temos a função aqui no módulo certinho e vamos avançar.